Querido irmão, ouvinte do Reflexão do Dia, meu irmão em Cristo, nós lemos João capítulo 7, versos 37 a 39. O versículo 37 diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O verso seguinte diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o verso 39 diz que Jesus falava do Espírito Santo, que os que crescem nele haveriam de receber. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então está muito claro que esse texto está falando exatamente do Pentecoste que iria acontecer. Eu quero trazer para você aqui o que acontecia no último dia da festa. Segundo alguns pensadores, eu peguei aqui o comentário Bico para trazer para você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Ele diz que no último dia da festa, os peregrinos se dividiam em 3 grupos. O primeiro grupo se preparava para o sacrifício matinal, porque a religião israelita era uma religião de sacrifícios. Eles sempre sacrificavam animais inocentes que simbolizavam exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles se preparavam para esse sacrifício matinal. Já o outro grupo, o segundo, juntava ramos de salgueiro para adornar o altar. Quando eles vinham para a festa, para o templo, eles já traziam ramos de salgueiro para adornar o altar. Mas o terceiro grupo, que é o que eu quero me referir nesse momento, que é o mais importante, eles traziam água do tanque de Siloé. O comentário Bico diz claramente que eles traziam água em um jarro dourado e derramavam sobre o altar, enquanto eles cantavam o hino, o Halel, que é o hino Aleluia. Então, diz os comentaristas que é nesse momento, quando eles derramam a água sobre o altar, ou em redor do altar, que Jesus se põe de pé e diz: Quem tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Por que que Jesus estava falando assim? Exatamente, queridos, porque nós precisamos compreender que aqui nós temos o Pentecoste profetizado. Ou seja, Jesus está profetizando a descida do Espírito Santo. Ou falando do Pentecoste de uma forma profética. Em primeiro lugar, o Pentecoste simbolizado pela água derramada, porque Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, aqui é algo que está sendo simbolizado naquele derramar da água. Assim como os animais que eram sacrificados simbolizavam a Cristo também, como Cordeiro de Deus que morreria na cruz do Calvário para nos redimir, para nos resgatar diante de Deus. A água derramada no altar simbolizava o derramamento do Espírito Santo que Deus havia prometido lá no profeta Joel. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. No finalzinho do livro de Lucas, o Senhor Jesus Cristo falou isso, dizendo que nós seríamos revestidos de poder, que nós devíamos buscar a promessa do Pai. Quando entra o livro de Atos dos Apóstolos, é exatamente isso que acontece, quando ele fala para os discípulos, dizendo que ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram, os irmãos sabem muito bem. Então aqui nós temos o Pentecoste simbolizado, e também o Pentecostes
que significa ter o Espírito Santo dentro de si mesmo. Olha o que diz o texto sagrado: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas antes que eu prossiga, deixa eu falar algo sobre esse versículo 37. O Senhor está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Primeiramente, quero que você compreenda que Deus não vai dar do seu Espírito a quem não deseja. Se você não deseja o Pentecostes, se você não deseja ser batizado do Espírito Santo, se você não deseja ser cheio de Deus, você não será cheio de Deus nunca. Você pode ser crente há um século, mas você será um crente vazio, um crente mesmismo. No entanto, se você desejar e buscar a presença gloriosa do Espírito Santo, então é para você essa promessa. Se alguém deseja. E quem tem sede, venha a mim e beba. Dificilmente você irá às águas, digamos assim, no interior. Você irá ao pote, você irá ao local da água, a geladeira, em muitos casos hoje, pessoas que têm, quase todo mundo tem, você dificilmente irá buscar água para beber, ou pedir água para beber se você não tiver com sede. Mas se você tiver com sede, você procura água. Você pede água. Mas se você não tem sede, você não busca. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Se alguém tem sede, venha a mim. Agora, é preciso que você compreenda que quando a gente tem sede, a gente vai à fonte da água. Aonde tem água. Se você não tem a fonte, mesmo que você esteja com sede, você vai ficar sedento. No entanto, a fonte está disponível a todos nós, a mim, a você. Eu lembro que quando eu me decidi, com 17 anos, a minha sede de ser batizado com o Espírito Santo é tão grande que eu buscava constantemente. Eu fazia jejuns de 24 horas seguidos. Eu estava sempre em trabalhos de oração, de consagração, buscando o poder de Deus. E teve aquele dia que eu disse para o meu Deus: Senhor, tem que ser hoje. Eu não aguento mais essa vida vazia. Embora eu não fosse um crente assim tão vazio, porque eu já estava buscando, eu já estava aquecido. Pastor Estevão Anjos de Souza ensina no seu livro que é preciso que você se aqueça espiritualmente. Então, quando você chega aos 100 graus centígrados, assim como a água ferve, você também entra em ebulição espiritual e fala em mistério com o Senhor nosso Deus. Mas é necessário que você deseje e que busque na fonte, e a fonte sempre está disponível, que é o Senhor Jesus Cristo. Sem este desejo, você não vai receber. Eu vi contar a história de um irmão que disse: pastor, como é que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Eu tenho orado tanto e tal. O pastor disse: vamos tomar banho ali primeiro, no rio, e depois eu lhe ensino como é que você recebe o batismo no Espírito Santo. Sabe o que foi que aconteceu? O homem mergulhava, ele não sabia nadar, ele mergulhava daquele que se abaixava dentro d'água. E quando ele mergulhou, o pastor botou a mão na cabeça dele e deixou ele lá sentir vontade de respirar. E quando ele estava já borbulhando, foi que o pastor tirou a mão e ele já saiu vermelho e disse: pastor, você quer me matar? Ele disse: não, o que foi que você sentiu aí embaixo? Qual foi o maior desejo seu aí embaixo da água? Ele disse: respirar. Quando você tiver esse desejo de ser batizado no Espírito Santo, você também será batizado no Espírito Santo. Então, o que eu quero que você entenda é preciso desejar, preciso buscar, preciso querer. Se você não quiser, uma vez eu tentei pregar e tentei sobre batismo no Espírito Santo, sobre uma vida cheia do Espírito Santo, sobre como permanecer cheio do Espírito Santo, mas eu não consegui. E enquanto eu tentava pregar, eu digo: Deus, o que é que eu faço para que esses teus filhos sejam batizados? E ele me disse exatamente isso: derramaria água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Eu entendi que o meu Senhor estava dizendo: se eles quiserem, eu batizo. É fácil demais para Jesus batizar no Espírito Santo. É só o crente desejar.
E então, eu perguntei quem era que desejava ser batizado no Espírito Santo. Algumas mãos se levantaram e eu pedi um pastor que estava no púlpito para dizer para Jesus, diga para Jesus que eles querem. Porque eu disse, Senhor, o que é que eu faço? Derramaria água sobre o sedento. E eu entendi que Jesus estava dizendo, se eles quiserem, eu batizo. Na hora que eles levantaram a mão dizendo que queriam, pastor, diga para Jesus que eles querem. E o pastor orou e eu chamei os irmãos à frente. Naquele dia, Jesus batizou 23 irmãos do Espírito Santo. Então é desejar. Então eu quero que você compreenda que, primeiramente aqui, nós temos o Pentecostes simbolizado. E depois o Pentecostes, que significa ter o Espírito de Deus dentro de si. Quer ver? Observe. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O Espírito Santo dentro de si, dominando a vida, controlando a vida, enchendo a vida, preenchendo todos os espaços da vida, não deixando nada vazio. Pentecostes dentro de si. E por último, Pentecostes é vida, a vida de Deus abundante. Observe, e disse ele do Espírito que haviam de receber aqueles que haviam de crer nele. Então Jesus está falando exatamente do batismo no Espírito Santo. Jesus falava do Espírito Santo daqueles que haviam de receber o Espírito Santo, aqueles que haviam de crer nele. Quando chega Atos dos Apóstolos, você sabe muito bem que o texto diz lá no capítulo 2 que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, era lá no cenáculo, onde Jesus tinha dito para eles ficarem, esperando, aguardando a promessa do Pai, no 10º dia de oração, no 10º dia de espera. Não sei se alguns desistiram, é possível que alguém tenha desistido no primeiro dia, no segundo, no terceiro, sei lá, não sei. Como eles estavam muito ansiosos, pode ser que ninguém tenha desistido. Eu só sei que no 10º dia, eles estavam reunidos no mesmo lugar, diz o texto sagrado. De repente eles ouviram um som, como de um vento veemente impetuoso, que encheu a casa toda. E eles viram línguas de fogo na cabeça de cada um, flamejando na cabeça de cada um. Cada um tinha uma língua como que de fogo repartida sobre a sua cabeça. E eles foram cheios do Espírito Santo. E todos falaram em línguas estranhas. E profetizavam. Quer dizer, foi esse dia o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. O cumprimento da simbologia da água derramada, que era trazida do tanque de Siloé, no último dia da festa, daquele cerimonial simbólico. O que Jesus disse, que se alguém cresce nele, era só vir, que beberia daquela água, não aquela água que estava sendo derramada, mas da verdadeira água. Lembra da verdadeira água que ele disse para a mulher samaritana? Ó mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, irmão, concluindo, Pentecostes é exatamente uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que nós nos chamamos de pentecostais. É por isso que o tema do nosso jubileu de girassol é fé e Pentecostes. A primeira mensagem nós pregamos sobre fé, e eu prometi para você que traria uma mensagem sobre Pentecostes. Pentecostes era o 50º dia após exatamente a Páscoa. E aí é nesse dia de Pentecoste que o Espírito Santo desce, é por isso que é chamado Pentecoste. Então, queridos, mas o significado real é essa vida cheia do Espírito Santo, que é o que eu quero frisar. Essa questão, outra, a gente pode trazer depois sobre o significado das palavras, o histórico e tudo, mas o que eu quero que você compreenda é que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus já tem batizado nessa nossa festa, já teve irmão que foi batizado assistindo o trabalho pela internet, ou seja,
pelo YouTube ou pelas redes sociais, pelo rádio, pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e que foram batizadas também. Então Deus está conosco, Deus está em nosso lugar, ou seja, no nosso meio. E nós temos pedido nessa festa que o Senhor Jesus se agrade do nosso culto, se agrade da nossa adoração, se agrade do nosso louvor, esteja em nosso meio e faça milagres, prodígios e maravilha, o que Ele tem feito. E eu quero, como disse no início, agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na nossa festa e vai fazer ainda nesse finalzinho. Nós estamos no 8º dia, ainda temos amanhã e depois de amanhã, fechando com chave de ouro com todas as mulheres aqui no Templo Central. Então, querido, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, busque, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Com certeza, se você fizer isso, você será cheio do Espírito Santo. Você pode dizer amém. E agora nós queremos orar com você e por você. Prepara aí a vinheta do nosso exército de oração, porque eu quero o exército de oração agora de joelho, na presença do Senhor. Eu sei que tem irmãos como a irmã Nena que se ajoelha no começo do programa e fica até o momento da oração. Mas eu quero agora todos de joelhos. Se você deseja ser batizado pelo Espírito Santo, se ajoelha aí. Eu creio e sei que Jesus vai lhe batizar. Então, enquanto nós tocamos a nossa vinheta do exército de oração, você se ajoelha com a sua família, buscando o Pentecoste de Deus. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército. Exército de oração. Oremos então, oremos. Se está de joelho, feche seus olhos. Se você não pôde se ajoelhar, também feche seus olhos. Abra o seu coração. Deseje a presença de Deus. Deseje o poder de Deus, o Pentecoste do Senhor. Grandioso e eterno Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor. Falamos o que o Senhor Jesus Cristo disse no último dia, o grande dia da festa. Jesus se pôs em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor, e eu tenho certeza que todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quiserem, que buscarem, o Senhor concederá o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E eu quero pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre o meu ouvinte, sobre esse que está assistindo também, Senhor, essa mensagem pelas mídias sociais. Ó Pai, o Teu filho que está com a sua família de joelho, eu quero um Pentecoste para essa família, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor batize o Teu filho, a Tua filha do Espírito Santo, que o Senhor encha essas pessoas do Teu Espírito Santo, que rios de água vivas possam, Senhor, correr do interior de cada um dos Teus filhos. Como está escrito na Tua palavra, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu quero pedir, Senhor, que isso aconteça com os Teus filhos que oram comigo nesse momento. Enche essa vida. Esse Teu filho que foi batizado, Senhor, mas não fala mais em mistério, que fala em mistério agora, Senhor. O Senhor lhe conceda o dom de línguas, o dom, Senhor, de variedade de línguas e os demais dons espirituais. Se Teu filho, meu Senhor, que precisa, está cheio de Ti e que deseja, que o Senhor lhe conceda a graça de ser batizado no Espírito Santo, de ser renovado, conceda os dons espirituais. Portanto, Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, como diz um dos nossos hinos da harpa. Pai amado, no Teu nome te pedimos e te adoramos, agora e sempre. Amém.